Legal, senhores. Uma boa noite a todos. Vamos iniciar hoje mais um RH Live Meetings. Temos hoje a presença do professor Dr. Joel Dutra e da professora doutora Tatiana Almeida Dutra sobre reflexões sobre a carreira e desenvolvimento para 2021, importância do protagonismo. Antes disso, eu sou a Fabiane, faço parte do marketing da FIA e vou falar um pouco da FIA para você. Nós atuamos em 3 diferentes áreas. Na educação, somos reconhecidos internacionalmente como referência de ensino, mas temos intercâmbios e convênios com universidades dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia e das Américas. Temos cursos de graduação em administração, também MBA, pós-MBA, pós-graduação, mestrado profissional em gestão de negócios e um portfólio completo de educação executiva em EAD. Como consultores, já desenvolvemos mais de 8.000 projetos estratégicos que levaram inovação e conhecimentos para pequenas empresas, médias e grandes, das esferas pública, privada e até do terceiro setor. Como pesquisadores, somos desenvolvedores das pesquisas Ranking do Varejo, Índice de Credibilidade da Black Friday, Empresas Mais em parceria com o Estadão e os lugares mais incríveis para se trabalhar em parceria com o UOL. Nós somos mais do que uma escola de negócios, nós somos graduação, pós-graduação, mestrado, MBA, consultoria, pesquisa, e isso faz a diferença. Essa noite fala para a gente o coordenador do Projeto FIA, professor Dr. Joel Dutra, que é professor da FEA USP e coordenador do Projeto FIA, é livre docente e doutor em administração pela FEA USP, com ampla experiência de mercado na área de gestão de pessoas, e também a professora doutora Tatiana Almeida Dutra, doutora e mestre em administração de empresas, especialista em sucessão gerencial em empresas não familiares, MBA em administração e pós-graduada em consultoria de carreira pela FIA e em dinâmica de grupos pela SBDG. Professora em cursos de pós-graduação na FIA, SENAC, Belas Artes e Unip e professora da graduação da Strong Exact. Atuação como consultora em gestão de pessoas para principais empresas do país, atuação com coaching e aconselhamento de carreira há mais de 13 anos, membro da ABOP, Associação Brasileira de Orientação Profissional, e da SBDG, Associação Brasileira de Dinâmica de Grupo. Principais publicações: gestão de pessoas, realidade atual e desafios futuros, e gestão de pessoas, gestão de projetos sucessórios. O professor Joel inicia, temos 40 minutos em que os professores falam com a gente. Você pode deixar suas perguntas no painel de controle através do campo Q&A e deixe o chat apenas para as interações. Voltamos mais tarde, então. É com você, professor. Muito obrigado, Fabiane. Um prazer enorme estar com vocês. Estou vendo aqui uma série de amigos participando, é uma alegria para a gente. A gente tem a Silmara lá de Lisboa, participando lá de Lisboa, Portugal. É uma alegria estar com vocês. A nossa ideia é discutir a questão da carreira, do desenvolvimento, frente a uma série de transformações que nós estamos vivendo na nossa sociedade mundial e particularmente aqui no Brasil, e particularmente a importância do protagonismo das pessoas em relação à sua carreira e ao seu desenvolvimento. Isso cresce nesse momento de grandes transformações, a importância do protagonismo. Então, nós pensamos em trazer para vocês alguns aspectos de cenário para este ano e para os próximos anos. Também, por que falar de protagonismo? Falarmos também como a pessoa pode desenvolver esse protagonismo a partir dela, da sua ação, e como que as organizações podem estimular e criar condições concretas para que esse protagonismo emerja das pessoas, dos colaboradores. Então, a ideia é trazer essa conversa com vocês. Nós vamos nos apoiar em alguns slides, que fica, às vezes, mais fácil da gente passar as ideias. Então, essa é a ideia de a gente pensar na importância do protagonismo. E aí, falando de cenários para esta década, a gente tem
um aspecto importante, o impacto da tecnologia, e eu diria que esse impacto ele é potencializado a partir da pandemia, né? A inteligência artificial gerando já novas formas de organização do trabalho, e a gente vai observar isso intensamente nas nossas organizações. Nós acompanhamos a entrada da inteligência artificial aqui no Brasil desde o início da década passada, né? Ela começou pelo judiciário, pela medicina, depois veio para o sistema financeiro e agora começa a chegar nas indústrias. E o que nós percebemos, né, com a entrada da inteligência artificial foi o crescimento da importância da cooperação, da visão sistêmica, né? Então, a cooperação, que era uma competência, alguma coisa mais esquecida, ela vem crescendo de importância nesses últimos tempos, né? E com a pandemia, a cooperação, a solidariedade, a generosidade ganharam muita importância nesse processo todo. Além disso, a gente vem acompanhando, desde o início dos anos 2000, a observação de ciclos de carreira cada vez mais curtos, né? Então, o que é um ciclo de carreira? Você vai se desenvolvendo, chega um momento em que você não tem mais horizonte, você não tem mais desafios naquilo que você está fazendo, né? E aí é um momento de você repensar a sua carreira, repensar o seu progresso profissional, né? Esses ciclos, na minha geração, dos baby boomers, era de 20, 25 anos. A gente estava chegando no final do ciclo, estávamos próximos da aposentadoria, então a aposentadoria vinha com um fechamento natural do ciclo, né? A geração X, que vai nascer aqui no Brasil do final da década de 60 de 70 até até o final da década de 60 e até 85 aqui no Brasil, é uma geração que tem um ciclo de 15 a 18 anos, né? E surge uma geração aqui no Brasil a partir de 86, e essa geração, a gente observa, e aí é mais uma especulação, que ela vai ter uma carreira mais curta, provavelmente de 12 a 15 anos, né? Um ciclo de carreira mais curto. O que revela que nós vamos vivendo diferentes ciclos de carreira ao longo do tempo e, novamente, a importância do protagonismo, de nós estarmos atentos, observando isso, né, trabalhando nessa direção. E, fazendo um contraponto a esses ciclos de carreira mais curtos, nós estamos vivendo mais, né? Então, a longevidade, né, quando a gente pensa em cenaristas, pessoas que projetam o futuro, há uma unanimidade em relação ao alongamento, né, da nossa permanência aqui na Terra, né, a uma maior longevidade com qualidade de vida, né? O que significa que as pessoas vão ficar mais tempo, permanecerem mais tempo no mercado de trabalho, e provavelmente a gente vai observar isso ao longo dessa década, né? A gente vai observar uma maior diversidade etária no mercado de trabalho, né? Então, também mais um motivo, né, para esse nosso protagonismo, né, em relação ao nosso desenvolvimento, à nossa carreira, né? Nós vamos também observar no Brasil uma transformação demográfica, né? Nós temos um crescimento bastante intenso da nossa população de 70 a 85, ainda de 85 a 95 temos um crescimento significativo, mas a partir de 95 nós começamos a ter um decréscimo acentuado dos nascimentos, né? O que vai fazendo com que a nossa população vá ficando cada vez mais madura, né? E também é muito provável que ao longo dessa década a gente comece a ter problemas de reposição das pessoas, né, por conta desse decréscimo dos nascimentos, né? E outro aspecto é o impacto da pandemia, né? E nós temos um grupo de trabalho e a nossa percepção, né, por todos os indicadores que temos, é que a gente não vai voltar para um novo normal, a gente vai realmente viver um novo paradigma, né? As mudanças no contexto, elas serão muito profundas, né? E a gente começa já a observar
manifestações nessa direção a partir de novembro, né? Muitas publicações, o Economist gerou agora uma lista de 20 grandes tendências, né? E a gente vai vendo em todas essas falas, né, um direcionamento muito mais para uma mudança de paradigma, né, do que um novo normal. Então, esses aspectos, né, de transformação, eles, claro, geram uma ameaça, né, gera um temor em nós, né, sobre esse novo, mas, ao mesmo tempo, gera uma série de oportunidades, uma série de possibilidades para as quais a gente também tem que estar atento, né? Então, aí temos uma responsabilidade importante, né, em termos do protagonismo. Naturalmente, para as organizações, a pessoa protagonista, a pessoa mais proativa em relação à sua carreira, ao seu desenvolvimento, é uma pessoa muito mais contributiva, principalmente quando nós pensamos que as nossas organizações também vão ter que enfrentar esse cenário de transformação, né? Elas têm que ter flexibilidade, elas têm que ter velocidade de resposta a esse novo contexto, né? E, naturalmente, ela precisa muito das pessoas com esse protagonismo, né? Com essa postura mais proativa. Então, além do protagonismo ser necessário, né, para a nossa felicidade, para o nosso desenvolvimento profissional, muito provavelmente essa postura mais protagonista torna a pessoa muito mais atraente para as organizações, para o mercado de trabalho, né? Então, eu queria passar a palavra para a professora Tatiana, né, para falar desse protagonismo. Olá. É um prazer enorme estar aqui. Eu gostaria de agradecer aí o convite ao professor Joel para falar de um tema que eu sou tão apaixonada, né, que é a carreira. Então, falando dessa questão toda, desse contexto todo que o professor Joel trouxe, entra a importância da gente ser protagonista da gestão de carreira e do desenvolvimento. Antigamente, as pessoas entravam na organização e a organização cuidava da carreira das pessoas até o final dela, né? Então, se ela fosse obediente e fizesse um bom trabalho, ela continuava dentro da organização. Hoje em dia, o pacto psicológico entre a pessoa e a organização, ele é muito volátil, né? Esse casamento existe enquanto for bom para as duas partes, né? A pessoa precisa gerar valor para a organização e a organização precisa dar subsídios para que a pessoa alcance os seus objetivos de carreira, né? Mas para isso é importante que a pessoa tenha um objetivo de carreira bem definido, né? Qual é o meu projeto de carreira? Eu preciso saber minimamente para onde eu estou indo, porque isso amplia o meu escopo e as minhas possibilidades. Eu consigo negociar com o meu gestor, né, quem faz geralmente a ponte entre a pessoa e a organização, né, o meu planejamento de carreira, a minha trajetória dentro da organização, os meus próximos passos de desenvolvimento, se eu souber onde eu quero ir, né? Se eu não souber para onde eu quero ir, fica difícil, né? Provavelmente ele pode me oferecer alguma coisa que não necessariamente é o que eu desejo, é algo que tenha congruência com aquilo que eu gostaria, né? Mas eu estou meio perdido e não sei direito qual caminho seguir. E aí é muito fácil de eu cair nas armadilhas de carreira, né? Que armadilhas são essas? De repente ele me oferece uma promoção, mas para uma área de pouca afinidade, eu acabo aceitando, e aí para voltar para a minha trajetória natural fica mais difícil. Eu estou almejando uma posição mais interessante, né, no mercado, e alguma organização me joga essa isca, né, me convida para essa posição, e eu acabo fazendo a mudança por um salário às vezes muito pouco maior daquele que eu tenho, e acabo tendo dificuldades de progredir na carreira, né? É uma organização que me oferece poucas possibilidades de progressão, talvez eu tivesse mais possibilidades na organização em que eu estou hoje. Então, é muito necessário que a gente tenha esse projeto e olhe com cuidado para todas as possibilidades que surgem no nosso caminho, né? Parece que não, mas eu acompanho muitas pessoas que acabam fazendo escolhas erradas, né? Porque as iscas são boas, né? E a gente acaba não se atentando a essas questões. Agora, o que eu preciso para desenvolver o meu projeto profissional? Primeiramente, eu preciso me conhecer,
né? É muito importante que eu saiba quais são os meus pontos fortes, o que eu faço de bom, onde eu me destaco no mercado, e que eu desenvolva cada vez mais, potencialize cada vez mais esses pontos fortes. A gente tem uma cultura de potencializar, de buscar desenvolver aquilo que nos falta, né? Os pontos fracos, aqueles que eu preciso desenvolver para que eles não me atrapalhem. Né? Mas precisamos tomar cuidado com o quanto de tinta que eu coloco nessas questões, né? O quanto que eu estou colocando muita ênfase nesses pontos fracos e deixando de olhar para os pontos fortes. Tem uma historinha que eu não sei se é real, mas eu gosto muito de usar, do pai do Luiz Fernando Veríssimo, né? Diz que em determinado momento ele foi chamado pela diretora da escola, né, dizendo: olha, seu filho é um gênio em português, mas é muito ruim em matemática, você precisa dar um jeito, né? E ele chegou em casa e contratou um professor particular de português, né? Ele falou: puxa, se ele não é bom de matemática, não adianta eu investir muito na matemática, ele precisa do básico. Agora, ele é um gênio em português, ele precisa ser cada vez melhor nisso, né? Então, é algo para a gente olhar na nossa realidade. A gente está olhando, a gente está exercendo funções que enalteçam nossos pontos fortes, onde a gente usa aquilo que a gente tem de melhor. Quando a gente é gestor, né, a gente está olhando para isso dentro da nossa equipe, a gente está dando atividades para as pessoas, distribuindo as atividades da melhor maneira, né, enaltecendo os pontos fortes das pessoas, aproveitando a contribuição melhor que ela pode dar para a organização, né? A partir do momento que eu conheço bem os meus pontos fortes, eu preciso olhar para o contexto, né? Então, é o tempo todo olhando para uma análise SWOT, na verdade, né? Os pontos fortes e fracos e as oportunidades que aparecem aí no contexto para mim, nesse futuro que emerge. Professor, pode ir em um slide? Nesse futuro, né? Nesse contexto, quer dizer, o que está acontecendo aqui no meu entorno, né? E como é que eu aproveito as oportunidades que vão surgindo, né? A partir das minhas habilidades, do meu conjunto de ferramentas, né? Dos meus conhecimentos, das minhas habilidades, das minhas atitudes. E buscando um aprendizado constante. Hoje em dia, nesse mundo em permanentes transformações que o professor Joel trouxe, é fundamental que eu seja uma pessoa curiosa e questionadora, né? E ao mesmo tempo humilde, porque o humilde tem certeza que não sabe tudo e está sempre aberto a aprender coisas novas. E no mundo em constantes mudanças, as coisas novas aparecem o tempo todo. Eu preciso estar me desenvolvendo o tempo todo. E um desenvolvimento alinhado com esse meu projeto de carreira, né? Então, assim, outro ponto importante de eu ter esse projeto, eu preciso focar o meu desenvolvimento. As pessoas que não têm um projeto bem definido, muitas vezes ficam patinando, né? Porque elas não sabem muito bem para onde ir. Então, vão fazendo uma incursão aqui, outra ali, mas é muito importante ter um foco, né? Essa competência, né? Essa competência do aprendizado constante e veloz é fundamental para o mercado hoje. Quando a gente trabalha processo sucessório, mapeamento de potenciais, uma das principais questões que a gente observa é justamente essa, né? O quanto a pessoa está disposta a aprender e o quão veloz ela aprende e resolve problemas, né? A gente vai crescendo à medida que a gente vai conseguindo lidar com problemas de maior complexidade. A gente vai se desenvolvendo à medida que a gente lida com maiores desafios, né? Então, e eu preciso dar conta desses desafios, que geralmente são coisas novas para mim. E aí entram também os soft skills, né? Não adianta eu ter só conhecimentos técnicos, né? Os hard skills. Nos dias de hoje, ter muito azeitado os meus soft skills, né? Eu preciso ter uma mudança de modelo mental, né? Conseguir ter uma flexibilidade mental, uma flexibilidade cognitiva. Acho que essa é uma das questões mais difíceis de desenvolver hoje em dia, né? Pensar fora da caixa, pensar de uma forma diferente. E eu consigo pensar de uma forma diferente se eu estou aberta para o novo, né? Essa questão da escuta ativa, né? É muito importante. Não ouvir, mas escutar,
né? Porque às vezes eu ouço, mas não escuto. Então, eu lidar com pessoas diversas, e estar aberto àquilo que elas me trazem, né? Muitas vezes a gente não escuta, as pessoas falam, trazem outra visão de contexto e eu barro, né? Coloco ali na minha memória de curto prazo e jogo fora. Eu preciso levar isso para minha memória de longo prazo e sistematizar isso com outros conhecimentos. Porque no mundo de hoje eu enxergo uma fatia, eu tenho uma visão muito restrita da realidade. À medida que eu escuto, né, outras visões da mesma realidade, eu amplio o meu espectro, né? As competências emocionais, né? Eu preciso saber lidar com pressão, eu preciso saber lidar com mudanças. E as competências sociais. A rede de relacionamento, hoje em dia, é cada vez mais fundamental, porque eu não sei tudo, né? Mas se eu lido com um determinado problema e conheço quem possa me ajudar a resolver, eu resolvo rapidamente. Então, essa ativação constante, ampliação da minha rede de relacionamento com pessoas diversas é muito importante nos dias de hoje. E como é que eu desenvolvo tudo isso, né? A gente já falou um pouquinho, né? Como é que eu vou desenvolvendo esse protagonismo, mas só resumindo, né, o que a gente já falou, essa consciência do meu propósito nos diferentes contextos, né, onde a gente atua é fundamental. A empatia com as pessoas, né, e esse olhar para a expectativa de cada um é fundamental. Como é que eu alinho isso? Como é que eu lido com essas pessoas, alinhando o meu discurso aos diferentes contextos, às diferentes pessoas, às diferentes realidades, né? Percepção da agregação de valor para a pessoa e para a organização, ou seja, essa leitura constante de contexto, né? Essa percepção do que está sendo exigido de mim, do que está mudando, do que eu preciso repactuar, né, com a organização, com as pessoas, esse trânsito na arena política da organização, né? E assumir as responsabilidades pelos meus objetivos, né? Eu preciso, de fato, correr atrás daquilo que eu quero. Se a minha organização hoje não me oferece aquilo que eu preciso, eu vou para o mercado, eu vou buscar de outras formas, mas eu não posso esperar isso cair no meu colo, né? Mesmo dentro da organização, eu preciso buscar o meu gestor, eu preciso buscar formas de entender o que a organização tem para me oferecer, né? Eu tentei de diversas formas, eu busquei isso dentro da minha realidade, não foi possível, eu vou para fora, eu vou buscar, eu vou atrás daquilo que eu almejo, né? Isso é muito importante no dia de hoje. Professor? Obrigado, Tatiana. E aí eu queria reforçar alguns pontos que a Tatiana trouxe e trazer um pouco o papel das organizações, né, na criação de condições concretas e estímulo para que surja esse protagonismo. Então, nós temos do lado das pessoas a necessidade delas terem essa iniciativa, essa impulsão, né? Mas é muito interessante quando elas encontram na organização um ambiente favorável, né? Que acolhe, que recepciona, né? Que dá vazão a essa manifestação das pessoas. Nós observamos, acompanhamos em 2020, a situação das organizações a partir da pandemia. Nós observamos, assim, de uma forma muito intuitiva, né, as pessoas assumindo muito mais responsabilidade, puxando para si essa responsabilidade. Então, a gente está observando muito mais solidariedade, muito mais generosidade, né? Vimos nas lideranças um esforço de aprimorar a sua comunicação com a equipe, né? Então, a gente observou alguns aspectos positivos dessa pandemia, nesse desenvolvimento do que a Tatiana chamou de soft skills, né? É muito importante a gente estar atento a isso e as organizações, de alguma maneira,
capitalizar em cima disso, né? Estimular que esse processo que foi feito assim, de uma forma muito intuitiva seja trazida para o consciente, né, para que isso reverbere dentro das organizações. Mas o que a gente vai observando como um aspecto crítico é um diálogo contínuo com todos os colaboradores. E esse foi um ponto que também nos chamou a atenção, né? Nós vimos que aquelas organizações que diante da situação difícil, né, causada pela pandemia para todas as pessoas, para as organizações, mantiveram um diálogo, né, alta direção, num diálogo contínuo com todos os colaboradores, estimulando as lideranças nesse fluxo de informação, de diálogo, né? Elas estão muito fortalecidas e é muito provável que nessa retomada, ou num momento de retomada econômica, elas estejam muito mais bem preparadas emocionalmente, em termos de equipe, né, para aproveitar as oportunidades que provavelmente surgirão desse novo contexto, né? Mas esse diálogo, ele foi estimulando esse protagonismo, né? Muitas organizações, inclusive, criaram canais, né, para as pessoas sugerirem aprimoramentos, melhorias, como a empresa poderia enfrentar aquele momento de crise, né? E surgiram muito boas ideias, né? Criou-se aí um espírito, uma possibilidade de participação, né, das pessoas muito interessante. Então, tem um aprendizado interessante aí da pandemia, que é muito importante que as organizações percebam, capitalizem, né, tragam realmente para o consciente. Outro aspecto que gera esse protagonismo é quando os critérios de avaliação, de valorização das pessoas são claros, são transparentes, né? A conduta da empresa é transparente, né? Então, você estimula, né, esse maior envolvimento das pessoas, as pessoas trazerem para si, né, a responsabilidade. Então, isso é um aspecto muito importante, né? Outro aspecto que a gente observa que tem um impacto muito grande no protagonismo é quando as pessoas elas conseguem visualizar as suas trajetórias, o seu horizonte de crescimento dentro da organização, né? Que processos estão disponíveis para a ascensão profissional das pessoas. Então, esses aspectos também são estimuladores do protagonismo, né? Então, quando você tem essa transparência de critérios, né, na avaliação, valorização, as pessoas percebem mais claramente as suas possibilidades dentro da organização, as pessoas elas tomam a iniciativa de ir atrás, de buscar o seu caminho, né? Quando esses critérios eles não são claros, não são transparentes, há uma tendência das pessoas se encolherem, né, das pessoas assumirem uma postura muito mais defensiva, né, muito mais de resguardo, né? Então, esse é um ponto importante, né? O outro aspecto fundamental é como a organização encara o erro, né? Se ela crucifica de ponta cabeça a pessoa que erra, né, naturalmente você vai inibir o protagonismo das pessoas, né? Novamente, as pessoas vão assumir uma postura mais defensiva, né? E não de exposição. Então, como é que a empresa lida com isso, né? Na medida que a empresa entende o erro como uma forma de aprendizado, como algo importante para o desenvolvimento da organização, para o desenvolvimento das pessoas, né? Você tem aí um estímulo importante, né? Quando a gente olha para o futuro, né, claro que é muito difícil de você predizer alguma coisa, né, mas eu acho que a gente pode predizer uma coisa assim com uma certa certeza, né, quer dizer, com uma convicção um pouco maior, né, que o ambiente estará cada vez mais complexo, né, e não só uma complexidade tecnológica, né, mas uma complexidade da relação da organização com o contexto, né?
a gente tende a ter um contexto cada vez mais exigente em relação às organizações, né? Ao mesmo tempo, nós temos as relações organizacionais cada vez mais complexas, né? Nós vamos observando em estruturas mais modernas, né? Estruturas mais matricializadas, você vai observando modelos ágeis de gestão com grupos de projetos, enfim, você vai observando uma multiplicidade de relações dentro das organizações. Então, em várias dimensões, a organização vai se tornando um ambiente mais complexo, né? E o quanto que nós estamos preparando as pessoas para lidar com essa maior complexidade, né? Há uma tendência das pessoas se acomodarem, né? Delas estarem assumindo uma postura mais passiva em relação à sua carreira, ao seu desenvolvimento, se a organização não criar um estímulo, se ela não criar essas condições concretas, né? Então, a organização ela tem que atuar num sentido contrário, né? De criar vários elementos de estímulo, né? E, principalmente, estímulos a que as pessoas lidem com situações mais complexas. Em todos os nossos estudos, ao longo desses últimos 30 anos, a gente percebe que as pessoas elas são estimuladas a lidar com situações mais complexas quando elas são desafiadas, né? Então, o desafio é o motor do desenvolvimento das pessoas, né? Sempre que a pessoa é desafiada, né, ela tem que sair da sua região de conforto, isso faz com que ela leia melhor as demandas do contexto sobre ela, e ao ler melhor as demandas do contexto sobre ela, ela naturalmente se habilita a lidar com maior complexidade, né? Ela se habilita a enfrentar o desafio, né? E eu estou trazendo isso para os senhores, só para ir finalizando, porque também as nossas pesquisas com líderes aqui no Brasil, nós percebemos que a maior parte dos nossos líderes acaba desafiando uma ou duas pessoas da sua equipe, né? Normalmente o nosso líder ele elege o descascador oficial de abacaxi, né? Então tudo que é abacaxi, tudo que é encrenca vai para aquelas uma ou duas pessoas da equipe, né? Isso é feito normalmente por afinidade, porque o gerente, o líder tem afinidade com aquela pessoa, ou porque aquela pessoa responde bem aos estímulos do líder, né? O que ocorre aí é que o líder marginaliza o restante da equipe das oportunidades de desenvolvimento, de crescimento, né? E exatamente vai estimulando essa postura não proativa, né? Uma atitude passiva em relação ao desenvolvimento na carreira. É muito importante, e acho que é um grande desafio para a nossa liderança, desafiar toda a equipe, né? Não deixar ninguém para trás, né? Envolver todo mundo. E essa é a base, inclusive, para você desenvolver equipes de alta performance, né? À medida que você desafia toda a equipe, você tem grandes chances de ter uma equipe de alta performance, né? Uma equipe que está em constante processo de desenvolvimento e crescimento, né? Então, eu acho que é importante esse movimento, quer dizer, tem um movimento da pessoa, né, das pessoas buscarem esse protagonismo, independente da organização, independente de ações do contexto, né, de um processo de dentro para fora, né? Mas, ao mesmo tempo, é muito interessante para a organização se ela realmente criar um ambiente, né, propício ao protagonismo, né? Estimular, criar condições concretas, e aí, com certeza, é uma organização, ou essa organização será uma organização vencedora, né? Não tenho a menor dúvida disso. Então, é isso que nós gostaríamos de trazer para vocês, né, nesse primeiro momento, e eu acho que a gente pode ir aprofundando essa discussão aí a partir das perguntas de vocês, né? Então, eu vou pedir, agora eu vou tirar aqui o compartilhamento para a gente se ver mais, né? E aí eu queria ver se a gente poderia trazer, então, algumas perguntas. Pode ser? Sim, professor Joel, a gente tem aqui algumas perguntas. Oba, que bom. Sim, o Márcio, ele está perguntando como os profissionais devem repensar suas carreiras pós-pandemia, e juntando aqui a pergunta dele com uma outra,
se os profissionais devem buscar especialização em uma área específica, ou se vocês orientam a busca por um conhecimento mais diverso. Como vocês imaginam isso no contexto pós-pandemia? Eu vou falar algumas coisas, depois eu passo para a Tatiana, né? A pandemia ela está trazendo grandes transformações no contexto, criando oportunidades, mas, ao mesmo tempo, ameaças, né? Então, depende muito da situação da pessoa. Vamos supor, eu perdi o meu emprego, estou desempregado, a gente está numa situação econômica difícil, né? E provavelmente eu teria que aí me reinventar, né? E observar possibilidades de mercado, oportunidades de mercado e potencializar aquilo que eu faço bem, como a Tatiana falou, né? Onde é que eu posso fazer isso, né? Ou se eu estou dentro de uma organização, como é que eu ajudo a organização a perceber possibilidades, oportunidades, contornar ameaças, né? E aí, com certeza, eu vou ser uma pessoa extremamente contributiva, né, para a organização. Tem um aspecto importante nessa questão do conhecimento, que é o seguinte: o nosso desenvolvimento ele está muito atrelado a nós lidarmos com níveis crescentes de complexidade, né? Se eu vou ampliando meu conhecimento lateral, né, ou seja, buscando essa maior generalidade, eu estou sempre iniciando ciclos, né, de conhecimento e aprendizado, e sempre no mesmo nível de complexidade que eu estou atualmente, né? Então, embora eu vá ampliando, vamos dizer, horizontalmente o meu conhecimento, eu não consigo lidar com maior complexidade, né? Então, eu não me desenvolvo, efetivamente. Eu me desenvolvo a hora que eu entro com mais profundidade na minha área de conhecimento, né? E vou explorando novas possibilidades, enfrentando situações mais complexas dentro da área que eu domino, né? E, nesse processo, ir buscando um conhecimento lateral maior, mas muito mais para ir subsidiando esse meu movimento em direção à maior complexidade. Então, nós observamos, né, que hoje a gente fala muito da carreira em T, né? Quer dizer, você tem que ter densidade na sua especialidade, no seu conhecimento específico, mas, ao mesmo tempo, você tem que perceber oportunidades de aplicação desse conhecimento no contexto. Você tem que aprender a ler o contexto de uma forma mais ampla, o que implica num conhecimento lateral maior, né, exatamente para você conhecer essas demandas de contexto, né? Mas, se você busca só conhecimentos generalistas, você vai ser sempre uma pessoa epidérmica, né? Você vai estar sempre na epiderme do conhecimento, você não vai ter densidade, né? E na medida que você fica nessa situação epidérmica, ou nesse movimento mais epidérmico, você não lida com maior complexidade, portanto, você não cresce, você não se desenvolve, né? Você vai fazendo mais coisas do mesmo nível, mais do mesmo, né? Diferentes, né? Mas é mais do mesmo, né? Então, é muito importante a gente estar atento a isso. E uma forma de a gente medir, né, se a gente está se desenvolvendo ou não, é sempre você observar o seguinte: o que você estava fazendo há um ano atrás, né? E o que você está fazendo hoje? E o que você está fazendo hoje é mais complexo do que você fazia há um ano atrás, né? Ou você está fazendo coisas diferentes, mas de mesma complexidade. Então, provavelmente, você não se desenvolveu, né? Então, esse é um aspecto muito importante na hora que a gente pensa também no nosso crescimento, no nosso investimento. Eu queria fazer mais um alerta, que acho que é importante. Quando eu lido com um determinado nível de complexidade, mesmo que eu mude de carreira, mesmo que eu vá fazer uma coisa que eu nunca fiz na vida, né, eu tenho condições de lidar com essa nova situação no mesmo nível de complexidade da minha carreira anterior. Por quê? Porque eu consigo ler a demanda do contexto sobre mim, eu consigo mobilizar o meu repertório para atender aquela demanda,
Eu consigo perceber os gaps que eu tenho de conhecimento, habilidade e atitude e vou cobri-los, né? Então, veja que o grande patrimônio que nós temos não é o conjunto de conhecimentos e habilidades que nós possuímos, mas o que nós fazemos com o nosso conjunto de conhecimentos e habilidades. Então, o nosso diferencial é exatamente o nível de compreensão que você tem do contexto, né? E isso que nos habilita a lidar com maior complexidade. Então, isso é um patrimônio que você vai levar para onde você for, né? E é por isso que ele é tão relevante e importante quando a gente pensa no nosso desenvolvimento, né? Não sei se a Tatiana gostaria de complementar alguma coisa. Acho que dentro disso, né, a gente ter cuidado para que a gente tenha espaços, né, na nossa agenda para olhar para a nossa carreira e para esse contexto, né, para fazer esse tipo de reflexão que o professor Joel trouxe. Porque muitas vezes o dia a dia engole a gente e a gente vai só tocando barco, né, porque a gente tem que estar sempre cheio de atribuições e responsabilidades, apagando incêndios, etc. Então é muito importante eu criar uma agenda para olhar para isso, né? Quer dizer, como é que eu estou hoje, quais são as possibilidades, eu estou me desenvolvendo ou não, né? Fazer essa reflexão, como é que eu estava um ano atrás, como é que eu estou hoje, e puxando também isso, pedindo novos desafios, né? Caçando novos desafios dentro da realidade do dia a dia, né? Não ficar só mais no mundo. Obrigado, Tatiana. Mais alguma pergunta? Sim, professor Joel, temos muitas perguntas aqui. A Érica e a Lígia, elas gostariam de saber como a gente pode equilibrar motivação e proatividade para desenvolver uma equipe que não responde positivamente a essas mudanças. A Lígia tem uma pergunta complementar, né? Ela gostaria de saber como a empresa pode estimular o protagonismo para ajudar o desenvolvimento das equipes. Muito boa pergunta, Érica, Lígia, Lilian, né? Deixa eu trazer assim um exemplo prático, né? Só para talvez ilustrar. A gente tem acompanhado, a gente tem trabalhado muito com empresas no setor público, né? E não é incomum, né, nós nos depararmos com novas gestões mais modernas, mas que, de repente, estão assumindo, né, um grupo de pessoas que, ao longo de muitos anos, foi massacrada pela organização, foi massacrada pela liderança, né? E daí você fala para essas pessoas que viveram vários anos debaixo da bota dos seus líderes da organização, para que essas pessoas se desenvolvam, para que essas pessoas tenham protagonismo. Quer dizer, é um negócio que não tem muito sentido, né? Porque as pessoas foram, ao longo de vários anos, tentando driblar, né, as adversidades, né? E, claro, para sobreviver, elas se encolheram, né? E agora você diz para elas que elas precisam ser proativas, né? Então, fica algo muito, muito difícil, muito estranho, né? Então, é muito importante a gente também observar o contexto, né? Quer dizer, qual é a herança cultural, né, que você tem ali, né, naquele grupo, né? E como fazer esse estímulo. E nós tivemos, assim, muito sucesso, né, nas nossas experiências, quando, na relação dos líderes com seus colaboradores, nós criamos um estímulo a que as pessoas voltassem a sonhar, né? E começamos a discutir com as pessoas, não o passado, né, mas discutir com elas o futuro, né? Qual era o projeto delas, o que elas queriam, não só em termos profissionais, mas em termos pessoais, né? E daí, começando uma negociação, né? Olha, como é que eu posso te ajudar? Né? Como é que eu posso ajudar você a construir esse futuro que você quer para você? Né? Vamos construir juntos, né? Então, a gente foi observando que, na medida que você vai criando condições, né, para as pessoas voltarem a sonhar, porque elas deixaram de sonhar, né? Na medida que você cria condições para as pessoas terem esperança, né, de dias melhores, de situações melhores, né? E claro que você tem que ser muito honesto, muito com o pé no chão, né, para você não fazer promessas vãs, né, promessas que não vão ser realizadas, né?
Mas a gente observou que, na medida que você vai estimulando as pessoas a voltarem a sonhar, a ter esperança, você reacende o brilho nos olhos das pessoas, né? Você acende a pessoa, você resgata. Não resgata todos, né? Mas você resgata uma parte que inicialmente você acharia impossível de resgatar, né? Então, eu diria que esse é o caminho, né? O caminho, na medida que você tem as pessoas com essa desesperançadas ou maltratadas ao longo do tempo, né? Como trazer essas pessoas, né? Para uma perspectiva de esperança, de possibilidades que elas achavam que não eram mais viáveis, né? Eu diria que esse é um caminho interessante, né? Não sei se a Tatiana complementaria. Acho que a grande questão aí é também você ter uma boa estrutura para fazer isso, né? Então, assim, não só estimular, mas você dar vazão para isso, ter uma estrutura organizacional que permita esse processo, né? De uma avaliação bem feita, um processo de desenvolvimento azeitado, um gestor preparado para isso, né? Porque acho que nesse processo de carreira você tem muito esse tripé, né? Uma pessoa protagonista do seu desenvolvimento, que vai buscar, que vai saber o que a organização tem para oferecer, um gestor que conheça as possibilidades dentro da organização e estimule esse processo de desenvolvimento, construa junto com as pessoas esse processo futuro, né? E a organização provê também ferramentas que auxiliem nesse processo, né? Então, acho que esse também é um cuidado que a gente precisa ter. Obrigado, Tatiana. Podemos ver outras perguntas? Sim, professor. Temos muitas perguntas sobre gerações, né? A Sônia, ela gostaria de saber como o mercado pode absorver os profissionais mais experientes e vencer os preconceitos etários. E nessa mesma linha, né, a gente tem uma pergunta sobre quais são os impactos dos ciclos de carreira curtos para a geração mais nova. Eu não entendi essa última parte. O impacto dos títulos. Dos ciclos, os impactos dos ciclos de carreira curto para a geração mais nova. Perfeito, muito bom. Belas questões, né? A gente tem no Brasil, historicamente, né, por conta dessa explosão de nascimentos a partir dos anos 70, uma valorização grande da juventude, né? Então, as pessoas, ao terem um pouco mais de idade, as pessoas mais maduras, elas têm uma certa resistência do mercado, né? Principalmente em momentos de crise, né? Nos momentos de crise, você sempre tem duas pessoas que são penalizadas. As pessoas que estão iniciando a carreira e não têm oportunidade para iniciar, ou as pessoas mais maduras, né? Porém, nós vamos estar vivendo ao longo, principalmente dessa década, isso vai começar a ficar perceptível, nós começamos a não ter reposição, né? Então, as pessoas mais experientes vão ganhando, ou vão ganhar naturalmente mais espaço. Outro aspecto é que nós não temos quadros especializados no Brasil, né? A gente viu num crescimento pequeno do início da última década, né, 2010, 11, 12, 13, a dificuldade de nós termos ou de obtermos recursos mais especializados no mercado, né? Nós vimos uma grande carência de recursos no mercado, né? Então, se nós tivermos um aquecimento econômico, é muito provável que essa população mais experiente, ela seja absorvida, ela seja chamada aí pelo mercado, como nós observamos naquele período, né? O que está acontecendo é que as trajetórias elas estão cada vez mais curtas. Claro que as pessoas mais jovens vão se deparar com essa dificuldade primeiro, né? Mas a nossa perspectiva é que essas carreiras vão ficando cada vez mais curtas,
para o conjunto da população profissional, né? Então, as pessoas vão vão ser instadas a se reinventarem, né, com mais frequência, né? Por isso, esse protagonismo como algo importante, algo que eu preciso desenvolver em mim, né? Se eu desenvolver em mim, eu vou conseguir lidar melhor, né, com esse ambiente cada vez mais volátil, né, cada vez mais transformador, né? E essa é a realidade que nós conseguimos vislumbrar, né, para os próximos anos, né? Não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Então, esse é um grande desafio que temos todos nós, né? Diana. E as oportunidades vão ficando cada vez mais amplas, também no sentido de coisas novas que vão surgindo, oportunidades novas para a gente se reinventar, né? Sistematizando o nosso conhecimento e transformando em coisas diferentes, né? Então, isso acaba acontecendo de uma forma muito natural, né? Você vai, sem perceber, muitas vezes, fechando um ciclo e se interessando por um novo, né? Isso tende a ocorrer de uma forma muito natural, né? É o que a gente vem observando ultimamente. Tatiana, você pode fechar o seu áudio? Podemos ver mais perguntas? Sim, professor. O Félix Pacheco, ele gostaria de saber se há alguma ferramenta, além do plano de desenvolvimento individual, que pode apoiar o desenvolvimento dos profissionais. Olha, o planejamento individual de desenvolvimento, né, ele sempre é uma reflexão a partir do contexto que nós estamos vivendo, das oportunidades que nós temos em relação ao futuro, né, e do autoconhecimento, né? Então, na verdade, eu diria assim que o PDI, o Plano de Desenvolvimento, o Plano de Carreira, é basicamente o final de um processo de reflexão, de conhecimento, né? E aí temos várias ferramentas de autoconhecimento, que acho que são importantes. Além disso, é muito importante essa compreensão do contexto, né? Muitas vezes, essa compreensão do contexto, ela fica fora do nosso alcance, pela visão que nós temos. E aí a importância da rede de relacionamento, né? De nós interagirmos com outras pessoas, termos a visão das outras pessoas em relação a esse contexto e tudo mais. Então, isso nos ajuda muito. Mas eu queria dar uma dica bem pessoal, né? E que dificilmente a literatura traz isso, né, quando a gente fala de carreira, mas eu queria falar um pouquinho da minha experiência, da minha vivência, né? É muito interessante que na nossa roda de amigos, né, de família, a gente praticamente não fala de carreira, né? É um assunto que não vem, né? Não é hábito nosso falar sobre isso. Então, você fica sem interlocutor para discutir a sua carreira, né? Você fica muito sozinho. Claro, existem profissionais que fazem aconselhamento de carreira, mas eu queria dar uma dica para vocês. Pensem num amigo, numa pessoa que gosta de você e que você gosta dessa pessoa, né? Que tem uma afinidade, e começa a desenvolver com essa pessoa, ou trabalha com essa pessoa, essa interlocução de carreira, né? Começa a conversar sobre carreira com essa pessoa, naturalmente ela vai começar a conversar com você, e faz isso como um hábito, né? Uma vez a cada semestre, ou pelo menos uma vez por ano, né? Você vai aí tomar um chopp, tomar um vinho, se estiver no inverno, né? Enfim, uma coisa lúdica, né? E conversa, né, sobre carreira, o que você está sentindo, o que você está pensando, né? Isso é muito interessante, porque você tem uma pessoa que te conhece a sua biografia, a sua história, né? E só o fato de você falar, né, para uma pessoa o que você está pensando, o que você está refletindo, né, já ajuda muito, né, a organizar o seu pensamento. E a nossa experiência, né, é que esse interlocutor de carreira não pode ser uma pessoa ligada a nós afetivamente, né? Normalmente, pessoas ligadas a nós afetivamente não são bons interlocutores. Existem exceções, tá bom? Mas,
Poxa, se você vai falar da sua carreira com a sua mãe, né, ela vai falar, mas você é maravilhoso, você é fantástico, né? Não vai ser uma boa interlocutora, com certeza, né? Novamente, temos exceções, né? Mas isso pode ser também muito interessante, né? Então, mas eu quero deixar essa resposta para a Tatiana, que é a praia dela, ela que é especialista em carreira. É interessante você tocar nesse assunto, né? Eu ia falar algo muito próximo disso, né? A ideia de você ter alguns mentores, né? E é interessante que sejam pessoas que você tem afinidade, mas que também conheçam um pouco do mercado que você está atuando, né? Para te pontuarem algumas coisas relacionadas a isso. Então, ter aí 2, 3 mentores, né? Lógico que a família ajuda, mas nem sempre ela te diz a verdade, né? Esses mentores, com jeitinho, né? Acabam te dizendo algumas verdades ali, ó. Presta atenção nisso, olha para aquilo, né? Toma cuidado com aquilo outro. Então, apontam alguns pontos seus que você precisa talvez desenvolver para chegar onde você pretende chegar. Né? Então, essa é uma dica de ouro aí que o professor Joel trouxe, né? Que ajuda bastante a gente tomar esse cuidado e eleger algumas pessoas interessantes para falar sobre carreira. Obrigado, Tatiana. Pode desligar o seu Bom, áudio, Tati. Oi, perguntas? Professores, temos algumas perguntas sobre complexidade. O Arnaldo Franco e o Wilson Pereira gostariam de saber como medir a complexidade. Se existem alguns parâmetros básicos que podem ser usados para você saber se a sua função, né, o seu cargo, tem muita ou pouca complexidade. Puxa, obrigado. Grande Arnaldo, Wilson, puxa, obrigado pelas perguntas, né? Coisa boa estar com vocês aqui com a gente, né? A gente observa que, na medida que a pessoa vai lidando com maior complexidade, ela vai aumentando a sua contribuição para o contexto, né? E é interessante vocês trazerem essa questão da mensuração, porque muitas das contribuições das pessoas para o contexto, elas não são mensuráveis, né? Então, isso sempre, ali nos anos 90, sempre nos deixou muito desconfortáveis, né? Porque a gente observava que muitas pessoas eram valorizadas, eram avaliadas por aspectos não tangíveis, né? E por não serem tangíveis, não eram mensuráveis, mas que eram muito importantes, né? E a gente tem em administração uma máxima que se você não mensura, você não gerencia, né? E aí, como mensurar? E a complexidade veio como em socorro da gente, né? Nós percebemos que a gente não conseguia mensurar a contribuição da pessoa, porque tem uma parte não mensurável, mas a gente conseguia mensurar a complexidade, né? E a gente foi percebendo que, na medida que a pessoa lida com maior complexidade, ela contribui mais para o contexto, né? Isso nos permitiu, então, uma definição operacional de desenvolvimento. A pessoa se desenvolve na medida que ela incorpora atribuições e responsabilidades de maior complexidade e uma definição operacional de carreira, né? A pessoa cresce na carreira na medida que ela vai subindo degraus de complexidade, né? E como é que normalmente a gente mensura essa complexidade? Um indicador é o impacto da ação ou decisão da pessoa no contexto. Quanto maior esse impacto, né, maior a complexidade. E a gente mensura isso pelo escopo da atividade da pessoa, a abrangência da atividade da pessoa. Isso vai dando para a gente uma ideia de impacto, né? Outra forma de mensurar é o nível de estruturação das atividades, né, ou decisões que a pessoa está tomando, né? Quanto menos estruturada, maior é a complexidade, né? Quando você faz coisas muito estruturadas, você não tem muita complexidade, né? E uma outra dimensão é o nível de autonomia decisória que você tem. Outra dimensão é o que você faz com a informação, se você simplesmente coleta, se você analisa, se você toma decisão em cima das informações. Enfim, a gente pode ter um conjunto de variáveis que nos ajudam a medir essa complexidade, né? Então, isso é muito importante.
Eu queria aproveitar a pergunta de vocês só para fazer aqui uma ressalva entre complexidade e dificuldade, né? Eu posso ter algo que seja difícil de fazer, mas como é repetitivo e rotineiro, não é complexo, né? Então, pegando um exemplo. Se eu pegar um médico, ele faz 6 anos de medicina, né? E daí ele vai para a residência. Então, ele vai fazer residência em cirurgia geral, né? E ele nunca, na maior parte das escolas, ele nunca cortou um tecido rígido, né? Ele sempre cortou tecidos mortos. Então, ele nem sabe que pressão pôr no bisturi, né? Então, ele vai provavelmente arrebentar uns 3 ou 4 tecidos até pegar a mão, como a gente fala, né? Esse nosso residente de cirurgia, talvez depois de uns 6 meses, ele consiga fazer uma extração de apêndice, né? Eu estou dizendo que extrair apêndice não é fácil, é difícil, né? E ele tem todo um conhecimento de medicina para fazer essa extração de apêndice. Não é qualquer um que faz um curso de 6 meses e sai extraindo apêndice das pessoas, né? Mas é uma cirurgia pouco complexa, né? Ou seja, se a gente for pensar em termos de complexidade, embora seja difícil, é pouco complexo, né? Agora, um transplante de coração, aí sim, nós estamos falando de uma cirurgia complexa, né? Então, é importante a gente também ter essa dimensão, né, de que nem sempre a coisa que é difícil é complexa, né? Na medida que você consegue dominar aquela dificuldade, aquilo vira uma rotina e deixa de ser complexo, né? Então, só trazendo esse conceito para vocês. Muito obrigado pela pergunta, Wilson e Arnaldo. Bela questão. Tudo bem? Podemos ir em frente? Sim. Temos uma pergunta de um participante anônimo. Ele disse que nós temos um mercado de trabalho cada vez mais competitivo, alto desemprego, as pessoas estão frustradas, aumento da desigualdade social. E aí ele pergunta se há algum risco de colapso do sistema atual. Gostaria de saber a opinião de vocês nesse cenário que ele descreveu. Olha, nós estamos vivendo uma situação difícil, né? A gente não tem dúvida disso, né? De desemprego, de desesperança, né? De muita bateção de cabeça, né? Olhando aqui, principalmente para a nossa realidade brasileira, né? Mas, quando nós conversamos com dirigentes empresariais, com políticos mais consequentes, né, nós vemos na fala desse grupo, né, muita expectativa positiva em relação ao Brasil. O Brasil tem uma potencialidade de crescimento, de desenvolvimento muito grande, né? Então, as pessoas esperam, né, um rápido equacionamento dessas dificuldades para que a gente volte a crescer. E a gente tem uma potencialidade grande de crescimento dentro do nosso país, né? Então, eu vejo, na conversa com esses empresários, com esses políticos, né, sempre um posicionamento com boas expectativas para a realidade brasileira, né? A gente está num momento aí de indefinição, mas eu vejo alguns empresários, inclusive, assumindo investimentos aqui no Brasil, mesmo dentro dessa nossa realidade difícil, né? Então, há uma expectativa muito positiva em relação ao nosso país, às possibilidades que nós temos no futuro próximo, né? Mas temos que passar esse período de grande dificuldade, né? Alguma consideração, Tati? Buscando novas oportunidades, né? Acho que eu tenho acompanhado, aí sendo procurado por algumas pessoas para rever projetos de carreira, né? Então, assim, a gente tem visto pessoas buscando novas oportunidades, trabalhando transições, construindo novos ciclos de carreira, então, e olhando para
as questões que estão emergindo no mercado, né? Outras possibilidades fora, às vezes, da caixinha, né? Então, é importante ficar atento a esse contexto, a essas oportunidades. Você fecha o microfone? Eu só queria agregar mais um elemento. Eu tenho acompanhado alguns movimentos, né, que envolvem políticos, empresários, de tentar criar uma rede de proteção, né, nesse processo de digitalização da nossa sociedade, né, onde você vai ter uma transição de competências, de conhecimentos, de saberes, né, e o quanto você cria uma rede de proteção para não deixar essas pessoas desamparadas e, ao longo desse tempo, ajudar essas pessoas nessa transição, né? E aí, uma mobilização das próprias organizações nessa direção e a mobilização dos canais via o comércio, via a indústria, né? E aí pegando o SESC, SENAI, como suporte nesse movimento, e algumas universidades, algumas escolas também entrando nesse movimento. Então, a gente observa, né, apesar da crise e tudo mais, a gente observa vários movimentos dentro da sociedade civil, né, também para não deixar as coisas desandarem, né, para criar movimentos de proteção para as pessoas, para os trabalhadores, né. Até dentro das próprias escolas públicas, né, eu tenho acompanhado alguns movimentos fortes no sentido do desenvolvimento de novas competências, né, acompanhando essas tendências, essas possibilidades que estão emergindo no mercado. Temos mais perguntas? Sim, bom, professor, nós temos mais de 50 perguntas aqui, mas eu vou fechar com uma pergunta do Márcio Pedicina. Ele está pedindo algumas dicas, né, alguns conselhos gerais para o jovem profissional que está ingressando no mercado de trabalho, né? Como ele pode conduzir a carreira dele desde o início? Perfeito. Aí a gente tem vários tipos de jovens, né? Qual é o nível de instrução desse jovem, né? Em que localidade ele está, né? Mas a gente tem trabalhado muito com os nossos estudantes, né? E com estudantes de uma forma geral. É muito comum as pessoas ou os jovens terem muitas incertezas, né, em relação a eles próprios, né, o que eles querem, o que eles gostam, né, exatamente como se conduzir em termos profissionais. E a gente tem um agravante, né, que também as pessoas têm pouca consciência sobre isso. O fato da pessoa, por exemplo, fazer um curso universitário não significa que ela está pronta para o mercado, né? Não só em termos de conhecimentos, mas também em termos psicológicos, em termos emocionais, né? Nós observamos que as pessoas demoram, em média, 3 anos para construir uma identidade profissional, né? E que, numa pesquisa que nós realizamos há 3 anos atrás, né, no Brasil inteiro, nós verificamos que 55% dos jovens que fazem um curso universitário não vão trabalhar no que se formaram, 55%. Né? Então, só quero dizer assim, a sua identidade profissional, ela é construída no momento que você vai para o mercado, né? E o mercado que vai construir essa identidade profissional. Então, é muito comum, né, ocorrer o que a gente chama de síndrome do recém-formado, né? A pessoa se forma, ela tem uma angústia natural até ela construir uma identidade. Então, é importante a gente entender isso. Então, tem uma demora natural das pessoas
encontrarem o seu caminho. Alguns encontram com mais facilidade, outros com mais dificuldade, mas um aspecto crítico, né, e que a gente tem falado para os jovens, é a pessoa se conhecer, né, e reforçando o que a Tatiana falou, quer dizer, de você enaltecer os seus pontos fortes, né, de você buscar atividades onde você mobiliza aquilo que você tem de bom, né, aquilo que você faz bem, que você gosta de fazer, né. É isso que a gente tem dado como orientação para os jovens, né? Quando a gente pega uma pessoa já com uma formação de ensino médio, né? É muito importante a pessoa ir buscando experiências profissionais no sentido de entender o contexto organizacional, de ir ganhando consciência, né? E é muito importante que a pessoa esteja alerta, né? Retire todas as oportunidades que tem de aprendizado, né? De crescimento, né? E com isso ela vai vendo possibilidades de desenvolvimento pessoal, profissional, né? A pessoa ter essa disposição. Novamente voltamos aqui à questão do protagonismo, né? E na medida que a pessoa vai fazendo isso, ela vai encontrando também melhor ou mais facilmente seu caminho, né? Já que a gente está falando de uma pessoa ainda que não tem maturidade, que ela não tem um repertório sobre si mesma, né, suficiente para perceber com facilidade tudo isso. Então, ela tem que estar atenta, né, ao que ela está vivendo, o que ela está sentindo, né, e, a partir dali, buscando se orientar, né. E aí eu passo para a Tatiana para também falar um pouco. Acho que essa questão de olhar para a experiência e olhar para dentro é muito importante nesse momento de experimentação, né? Eu estou experimentando coisas novas, eu estou sistematizando, vendo o que se afiniza comigo, o que não afiniza, né? Buscando novas oportunidades, muitas vezes dentro da própria empresa, né? Eu tive lá um primeiro emprego, eu entrei aonde eu consegui entrar, né? Muitas vezes o jovem não tem muitas possibilidades, muitas perspectivas, né? Então ele vai lá procurar o primeiro emprego e pega a primeira coisa que aparecer, ele está precisando entrar no mercado, né? Mas é muito importante olhar para essa atividade e ver se ele se afiniza ou não, e procurar fazer um bom trabalho e dentro da organização e achando outros espaços, né, na organização e no mercado. Para aqueles que estão fazendo uma faculdade, já tem a possibilidade de experimentar, né, de deixar o emprego, tem uma retaguarda em casa, eu acho que esse é o grande momento de experimentar, né? A faculdade é o grande momento de você ter várias experiências, fazer essa análise, né, do que eu gostei, do que eu não gostei, o que eu posso gostar, e transitando ao longo da faculdade diversos estágios para você achar o seu caminho, né? Fica muito mais fácil depois você criar essa identidade ao longo da faculdade ou até no pós-formado, né? Então, acho que essa sistematização, essa análise é importante. E, voltando a dizer, a questão da mentoria, às vezes eleger algumas pessoas, um chefe, né, um par, alguém dentro da empresa com quem você possa falar um pouquinho sobre carreira, porque muitas vezes você não tem essa pessoa dentro de casa ou algum amigo próximo, né? Você vai acabar começando essas relações dentro dessas primeiras experiências de trabalho, né? Então, eleger algumas pessoas para ir conversando, para ir fazendo essa reflexão é importante. Quem está na faculdade pode eleger um professor, né? De repente, para ajudar nesse processo, para conversar sobre esses aspectos. Muito obrigado, Tatiana. Eu acho que, em função da hora, né, respeito a todos vocês, né, a gente vai encerrando as perguntas aqui. Eu queria passar a palavra para a Vilma para o encerramento e agradecer a todos vocês pela presença, pelas perguntas. Por favor, Vilma. Boa noite a todos. Eu estou passando para vocês os nossos cursos que começam agora no primeiro semestre de 2021, que são o MBA Recursos Humanos, tá? Que é o nosso, foi lançado em 1996, nós estamos na 46ª turma. Se alguém tiver mais informações, por favor, acesse o QR Code. E
Estamos também abertos com as inscrições para o pós-graduação Gestão Estratégica de Pessoas, com início agora em 15 de março, 360 horas. Estamos abertos com o curso de extensão Business Part para maio e o curso de liderança e gestão de pessoas também para maio. Amanhã vocês receberão um e-mail com uma divulgação de um desconto especial para quem esteve no nosso webinar. E eu peço, se tiver interesse, o pessoal quiser mais informações, vocês podem me contatar no meu e-mail, vilmac@fia.com.br, e pelo WhatsApp, que é 943487483. Venha fazer parte da FIA. E estamos também com os cursos agora, a nova modalidade presencial e EAD ao vivo, onde você pode estudar da sua casa, do local que você quiser, com a mesma qualidade dos cursos presenciais, onde você terá interação com os professores e com os seus colegas de sala. Se tiverem alguma dúvida, é só me contatar, a gente pode conversar. A duração desse desconto especial para vocês vai durar 1 semana. Amanhã a gente enviará todas as informações. Muito obrigada a todos pela presença e boa noite. Obrigado, Vilma. Queria agradecer a presença de todos vocês. Um privilégio tê-los aqui, né? Uma alegria para a gente. Obrigado pelos agradecimentos, pelas mensagens de vocês. Queria deixar aí um grande abraço para todos, né? E um 2021 fantástico, cheio de alegrias e realizações. Muito obrigado a todos.